Avivamento é uma obra em que Deus é provocado. Avivamento não vem só porque uma igreja está orando, levantando as mãos e... Não. Para que haja um avivamento, precisa ter uma provocação a Deus. Todo o avivamento que nós tensionamos viver, eles devem ser pautados nos avivamentos bíblicos. Incrível, nós estamos vivendo um período chato, que as pessoas já estão passando a atacar aquilo que chamamos de avivamento. Eu vim para cá, antes de vir, alguém me mandou um vídeo de uma adoradora famosa. Talvez ela está magoada, não sei, mas ela afirmou dizendo que não cria mais no avivamento que é pregado aqui por nós. Como vamos orar de madrugada para receber avivamento, vamos jejuar para receber avivamento, vamos meditar nas Sagradas Escrituras para receber avivamento, e vamos parar de pregar que o avivamento, Deus vai fazer um avivamento poderoso com o Brasil, porque não vai. O problema é que as músicas dela tudo ensinam o contrário. Então eu falei, mais um adorador que não crê mais no que cantava. Eu vi também um outro pastor afirmando que o que aconteceu em Atos 2 acabou. O que resta para nós até a vinda do Senhor é só apostasia e desgraça. Também é mentira. É a falta de revelação bíblica que leva a isso. Mas o que eu vou explicar a você aqui é que, em primeiro lugar, a gravidade de uma geração passar para outra sem avivamento. Irmãos, avivamento é a única bala de prata que Deus tem contra o pior pecado de todos, chamado apostasia. E é a única bala de prata porque não precisa de outra. E a verdade que eu tenho repetido é, se nós não vivermos um avivamento, veremos muitos sepultamentos. E eu não estou falando de sepultamento de caixão, eu estou falando de sepultamentos de ministérios, sepultamentos de igrejas, sepultamentos de pregador famoso, sepultamento de pastor famoso, que já estamos vendo. Não, é tanta coisa que esses dias eu dobrei o joelho com a minha esposa, e eu falei assim, meu Deus, tem misericórdia de nós. Se esse homem caiu, tem misericórdia de mim, Senhor. Se essa pessoa, com toda a mensagem que pregava, caiu, o que será de mim? E essa deve ser nossa reação, de misericórdia. Não de tripudiar, etc., mas clamar ao Senhor por socorro. A verdade que eu gostaria de pautar esses dias aqui com os irmãos, em alguns avivamentos, e a minha ideia é ver esses avivamentos de uma forma bem sucinta. Talvez a minha mensagem aqui não vai ser tão profunda, porque ela vai ser em alguns pontos expositivo, e comparar nossos dias com esses avivamentos, e aí entendermos a pergunta final: qual foi o segredo desses avivamentos? Como eles chegaram ao avivamento? E se nós podemos copiá-los? Bom, se trata da Bíblia, nós devemos copiá-los. Então nós temos no Velho Testamento o avivamento de Josias. Nós temos no Velho Testamento o avivamento de Asa. Nós temos no Velho Testamento o avivamento de Ezequias. E o que esses avivamentos têm em comum? Bom, aí quando você faz um comparativo desses avivamentos com o Novo Testamento, você tem o avivamento de Atos 2, Jerusalém. O avivamento de Atos 8, Samaria. O avivamento de Atos 10, Jope. E o avivamento de Éfeso, Atos 19, com o apóstolo Paulo. E você vai ficar assombrado das similaridades de um avivamento para outro. Então espera aí, se os 3 avivamentos do Velho Testamento são parecidos com os 4 avivamentos do Novo Testamento, então esse é o padrão. O que Josias fez para trazer um avivamento na nação? O que Asa fez para trazer um avivamento nacional? O que Ezequias fez para trazer um avivamento nacional? O que Paulo, o que Pedro
Pedro pregou as 3 vezes, das 4 que o Espírito Santo desceu, fez para viver um avivamento nacional. Bom, se nós entendermos, eu fiz o comparativo de uma forma bem simples, o que esses... Aí eu pesquisei, qual avivamento da história, não bíblico, se parece com esses avivamentos. Por incrível que pareça, tivemos a resposta comparativo por comparativo, o avivamento de Wesley. É idêntico. Bom, aí nós temos os outros avivamentos. Dá para comparar, por exemplo, o avivamento de Wesley com o avivamento de Azusa? Dá para comparar o avivamento de Azusa com o avivamento do país de Gales? Com o avivamento dos Hussitas, discípulos de John Hus? Bom, se dá para comparar, vamos tentar fazer igual. E eu vou dizer para vocês, irmãos, a época em que esses irmãos viveram, o povo era 1000 vezes pior do que nossa geração. É só você ver o que o miserável, do horrendo, horripilante rei Manassés fez. A gente não chega nem perto de Manassés, de Amon, de Acabe, de Caim. Ou seja, se Deus perdoou Manassés, irmão, eu tenho uma raiva de falar isso, sabia? Deus não perdoe. Deus perdoou Manassés, não devia. Que desgraçado! O cara sacrificou os próprios filhos a Moloque. O cara mostrou os punhos para Deus e disse: eu mato quem eu quiser. Um miserável, irmão. Ainda bem que eu não sou Deus. É considerado o rei mais horripilante da Bíblia. Que demônio! Você tinha que chegar para ele e falar assim, chegar para Satanás e falar: em nome de Jesus, sai dele, Manassés. O diabo fez escola com Manassés. É absurdo. Amon, o pai de Josias, era tão endemoniado que os seus próprios servos de quarto mataram ele na facada. 3 meses de rei, o homem não prestou para mais. Se Deus atendeu, perdoou um cara igual Manassés, se Manassés encontrou espaço de arrependimento, irmão, eu estava lendo no avião esses dias, Deus chamou Davi 2 vezes de um homem segundo o meu coração. Olha que interessante isso. A gente tem que ler isso na Bíblia. Eu já li a Bíblia toda, estou entre 29 e 33. E já li essas histórias tudo, mas nunca parei. E Bíblia é assim. Tem uma hora que você está lendo tanto a Bíblia, que você para de ler e ela passa a ler você. Aí você lê, daqui um pouco o texto começa a falar com você. Essa é a hora que a Bíblia está te sondando. E a Bíblia diz que a sua palavra, ela faz isso, ela sonda juntas e medulas, a alma e o espírito. Eu estava lendo, primeira vez, Davi jovem, Deus falou: Davi, achei um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Pronto. Agora Davi peca, Davi cai, Davi é um fura-olho, Davi faz toda a besteira. Davi se arrepende. Deus vem, a primeira coisa que Deus fala para Davi, quando Davi se arrepende é: você ainda é segundo o meu coração. Sabe o que eu aprendi? Que o arrependimento muda tudo. Que Deus nunca espera de uma raça caída perfeição. Ele espera arrependimento. Deus estava dizendo para Davi: você ainda se sente culpado. Davi fala: será que Deus me perdoou? Deus vem para Davi, depois da queda, e diz: você ainda é segundo o meu coração. Isso para mim é muito importante, mostrando que não há pecado que o Senhor não perdoe. Não há ministério que não possa ser recomeçado. Isso para mim é muito importante. Mas ora, quando eu vou ver essas coisas, eu fico impressionado. Por exemplo, Amon morre, e a linhagem de Davi era Josias. Não podia passar para outro. Então o que acontece? Deus levanta um garoto de 8 anos de idade.
Nós estamos falando do maior avivalista do Velho Testamento, comparado. E o avivamento começa quando ele tem 16 anos. A idade do menino do país de Gales. O texto começa dizendo assim: Josias tinha 8 anos, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Você vai entender porque foi só 31 anos. E o nome da sua mãe era Gedita, nome bonito para pôr numa filha aí, filho, ó. Filha de Adaías e Boscate, ó, isso é nome para pôr filho? Boscate. Esse povo nunca veio no Brasil para saber que isso aqui ficaria mal. Agora escute bem o que eu vou te dizer. Um pouquinho da sucinta história de Josias. Primeiro, avivamento é uma obra em que Deus é provocado. Avivamento não vem só porque uma igreja está orando, levantando as mãos e... Não. Para que haja um avivamento, precisa ter uma provocação a Deus. Que tipo de provocações são essas? Apostasias. E dentro da apostasia você tem coisas horripilantes. O modelo de apostasia que a gente lê no Novo Testamento, que antes da vinda de Jesus viria a apostasia, a gente precisa entender que é o mesmo modelo de apostasia do Velho Testamento. O que é considerada apostasia no Velho